Olá, estamos aqui em mais um episódio do Startup Weekend Health Tech 2024. Iremos falar hoje sobre saúde mental e a relação no trabalho. Eu sou a Patrícia Kinaga, sou psicóloga, tenho uma startup também na área de saúde mental. Estou aqui com a Kelly e o Rafael, que eu vou pedir para que vocês possam se apresentar agora para a gente, por favor. Bom, eu sou a Kelly Colombo, especialista em estresse e bem-estar, facilitadora de imersões, palestrante, terapeuta, e já atuando há mais ou menos uns 20 anos aí na área de qualidade de vida, saúde e bem-estar. Meu nome é Rafael, sou psiquiatra clínico e forense, sou especialista em transtornos do impulso, atuo como assistente clínico dos pacientes no consultório e no Hospital das Clínicas, no Instituto de Psiquiatria no Ambulatório de Transtornos do Impulso. Também atuo como perito e assistente técnico nas mais diversas áreas do direito. Maravilha. Gente, então o Brasil, né, ele é o país mais ansioso do mundo, é o quinto mais depressivo e está em segundo lugar em nível de burnout. Então, a gente percebe que a saúde mental do brasileiro, ela anda meio precária, né? E essa relação da saúde mental no dia a dia, no trabalho, ela influencia? Se sim, como que ela influencia? Eu começo. Então, é claro que influencia, né? A gente vê um número de pessoas cada vez maior adoecendo e a gente percebe que isso tem muita relação com a forma como as pessoas levam o trabalho, lidam o trabalho, como é que elas entendem o trabalho. É claro que isso a gente consegue verificar de forma muito clara, tanto do ponto de vista da empresa, né, que acaba organizando a sua estrutura muitas vezes de uma forma bastante prejudicial, mas também do próprio indivíduo, que muitas vezes também acompanhando aí algumas mudanças na sociedade, acaba sendo contaminado por essa pressão de ser cada vez mais produtivo e de ser cada vez mais competitivo e acaba se perdendo, acaba deixando de ver as outras coisas da vida também que são importantes, deixando de se cuidar e vai acabar inevitavelmente adoecendo. Sim, consequentemente a questão da saúde mental ela está alinhada com o tipo de hábitos que a gente vem cultivando no nosso dia a dia. Isso não interfere somente no nosso dia a dia dentro do trabalho, mas nas nossas relações, o que a gente leva para dentro de casa, a questão da prática de atividade física, a nossa alimentação, os bens de consumo que a gente, enfim, muitas vezes eu não estou bem, o que eu vou fazer? Ou eu desconto na comida, ou eu desconto nas minhas compras, ou eu desconto nas pessoas. Então, a gente vem adoecendo todos os nossos ambientes, né? E infelizmente, cultivando hábitos que vão nos adoecendo cada dia mais. Isso provém, muitas vezes, da questão do ambiente de trabalho, das nossas atividades dentro do trabalho, que é onde a gente consome mais o nosso tempo, né? E que cria-se mais hábitos também. Sim, se a gente for pensar, quando cada um de nós tem algum problema, né? Às vezes pessoal, muito forte, quando a gente vai para o trabalho, a gente já não consegue se concentrar também, a gente não consegue estar ali 100%, né? Então, quanto mais saudável mentalmente o colaborador está, mais por inteiro ele vai estar dentro, né, desse espaço e ambiente de trabalho, né? E o trabalho tem muita relação com a nossa identidade, né? O que você faz, a gente passa muito tempo, né, da nossa vida no trabalho e é uma forma de realmente você se identificar, né? Então, isso acaba trazendo uma importância muito grande para a pessoa, né? A gente só tem que tomar cuidado para realmente não ser algo excessivo, porque se ela acaba consumindo um tempo maior e acaba obstruindo as outras coisas que são importantes até para a gente se manter saudável, realmente não vai ter como ter um trabalho saudável. É aquela pergunta, né? Quem você é além da sua profissão, né? Quem você é além do seu trabalho? E você tem cuidado desse além, né? Qual que é a sua identidade? Que muitas vezes as pessoas falam, eu sou isso aqui. E hoje a gente está numa população que está cada dia mais envelhecendo, estamos tendo mais idosos do que crianças, então lá na frente nós teremos mais pessoas aposentadas do que no ambiente de trabalho. Então quem são essas pessoas? Então quando a gente fala sobre saúde mental no trabalho, a gente também pensa no pós-trabalho. Quem serão essas pessoas que só têm essa característica do eu estou trabalhando e quando eu não estiver mais, né? Como que a gente torna essa questão sustentável a longo prazo, não só dentro do ambiente de trabalho?
Porque com o envelhecimento da população, a gente vai acabar precisando trabalhar por mais tempo, né? E é claro que a gente espera que a gente tenha melhores condições de saúde física e mental para exercer esse trabalho por mais tempo, mas isso só vai efetivamente acontecer se a gente estiver realmente preparado para isso, né? Se a gente se cuidar para manter essa capacidade preservada por mais tempo. Sim. E aí, Kelly, eu sei que você, né, já passou por uma situação assim também, você já chegou a escrever um livro sobre isso, né? Então, essa questão do estresse, da ansiedade, né? Ele é só algo negativo? Tem algo benéfico também em sentir isso dentro dessa relação de trabalho? Como que é? Bom, vamos contextualizar, né? A minha primeira formação é educação física, eu trabalhei por quase 10 anos dentro de academia e foi aonde eu tive meu contato com o burnout numa época que não se falava a respeito. Na verdade, eu fui descobrir o que eu tive recentemente. Cheguei ao ponto de trabalhar 16 a 18 horas por dia. Eu treinava todos os dias, cuidava da minha alimentação e achava que estava tudo certo, estava saudável. E vendia saúde para as pessoas, teoricamente. Aí cheguei ao ponto de várias vezes sair carregada de dentro da academia para tomar diazepam na veia, enfim, desacordada. E até que chegou um ponto meu marido falou, olha, então, eu vou ficar viúvo ou você sai, a gente precisa fazer alguma coisa para você mudar isso, né? Esse cenário que você está vivendo. E eu saí, fui me cuidar, fui me tratar, enfim, e depois quando eu voltei de novo para o mercado de trabalho, eu voltei com os mesmos pensamentos. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu preciso mudar de emprego. Não é o emprego, muitas vezes, não é o trabalho em si. É a sua mente, é o seu ponto de vista, são os seus hábitos. Por mais que você acredite que esteja fazendo o bem para você, muitas vezes não está. Então, sim, tem como ser muito positivo. Hoje eu fiz as pazes com o meu estresse. Sou, assim, apaixonada por essa palavra, tanto é que eu estou há quase 10 anos estudando a respeito. Mas quando a gente faz as pazes com o nosso estresse, a gente consegue entender quais são os pontos de gatilho, quais são os estresses evitáveis e o que é o estresse na nossa vida como combustível para o nosso dia a dia. Então, sim, a gente consegue deixar ele aliado até mesmo com a questão da nossa saúde. Porém, a gente tem muita questão do assim, ele é o nosso vilão, assim como a questão da ansiedade, né? São vilões. E quando a gente tem esse ponto muito negativo referente ao que está acontecendo, quando esses gatilhos acontecem, a primeira coisa que a gente faz é, estou passando mal, não estou bem. Ou eu fujo ou eu desconto em alguém. Não, espera, vamos entender. Porque se existe um desconforto, existe alguma coisa para ser mudado. Ou eu preciso ser mais flexível para o que está acontecendo, né? E muitas vezes a gente vendo só como vilão, todo desconforto é um vilão e eu não preciso mudar, é o mundo que precisa mudar, eu sou a vítima. Infelizmente, a gente vê muito mais isso como negativo. Esses vilões acabam, infelizmente, controlando mais a nossa vida do que a gente sabendo ali gerenciar tudo isso que está acontecendo. Sim. É interessante que quando a gente estuda fisiologia, né, a gente estuda as doenças circulatórias, por exemplo, a gente entende e a gente lê sobre o estresse de uma forma muito mais natural, né? Ou seja, o estresse, na verdade, nada mais é do que uma situação em que o organismo ele é impulsionado, ele é demandado a agir com mais intensidade. E isso é até certo ponto sim fisiológico, não há nenhum problema nisso. Então, assim, quando a gente percebe que você vai dar um pique, né, e sair do seu estado de repouso, né, para dar uma corrida, você está submetendo o seu corpo a um estresse, né? E aí você tem várias respostas fisiológicas consequentes a isso. Você tem aumento da frequência cardíaca, você tem a liberação de um monte de substâncias, né, químicas que estão relacionadas a essa situação, a essas reações. Então você tem descarga de noradrenalina, você tem outras substâncias sendo liberadas de forma até reflexa, e isso tende a voltar a um estado normal depois que passa aquela situação de estresse. Então é isso. E isso acontece também, né, naturalmente, do ponto de vista mental, né? A questão é que o estresse, por definição, ele é uma situação aguda, ele é uma situação pontual, e ele pode se repetir e tal. O problema é quando ele começa a acontecer de uma forma muito frequente e sem oportunidade de voltar ao repouso. E aí esse estresse prolongado que vai virando uma situação crônica, um estresse que leva ao esgotamento, né?
Não é à toa que o burnout nada mais é do que, né, se a gente for pegar uma tradução literal, que reflete esse esgotamento de uma situação que acaba se tornando insustentável. Sim. E a questão do lidar com o seu estresse, eu costumo falar até dentro das imersões, né? É o seu corpo dizendo para você, olha, a gente se preparou, estamos junto com você, vamos lá, o que você tem que fazer agora? Ele libera tudo isso e fala, né? Agora você tem mais energia, as pupilas estão dilatadas, o coração está acelerado, você tem energia para agir. E o nosso corpo é fantástico e ainda libera a ocitocina para dizer, olha, se você não der conta sozinho, chama mais alguém. Não precisa fazer tudo isso sozinho. Só que o que a gente fala, nossa, tá palpitando, nossa, a mão tá suando frio, nossa, eu tô passando a mão. Não, é o seu corpo agindo em prol da sua necessidade ali. E quando você começa a entender que é simplesmente uma descarga de energia para agir, tá ótimo. Isso acontece quando a gente está fazendo alguma coisa e que é agradável, que é prazeroso. E a gente não entende isso como um problema. Mas quando a gente entende, não, peraí, é um problema, é uma afronta, tá me questionando, enfim, e não como desafios do nosso dia a dia, e que o corpo está simplesmente reagindo frente a eles, isso vem se tornando, infelizmente, a gente pode, não que o estresse seja uma doença, mas acaba adoecendo o nosso corpo. E aí uma coisa que eu costumo dizer muito para as pessoas, em que momento você relaxa? Depois desses picos. A gente precisa exercitar esse relaxamento, é o tal do respirar fundo, é olhar para o céu, é colocar plantinhas no ambiente de trabalho e olhar para a planta depois de um problema resolvido. Porque aí a gente vive nesse estágio do sobe agudo, relaxa e depois de novo. Não dá para dizer, vamos eliminar o estresse da nossa vida, porque isso é impossível, é fisiológico. Essas reações elas vão acontecer. Então a gente precisa aprender a lidar com esses picos e aprender a colocar esses momentos de relaxamento para que o corpo não venha adoecer. E até mesmo para que a gente não entenda de quando esses picos existem, né, aconteçam ali no nosso dia a dia, da gente não entender que, nossa, esse daqui é o meu estado. Eu me colocava, né, sou uma pessoa estressada. Poxa, mas você precisa ser essa pessoa estressada? Existe uma outra página, né, que você consegue escrever e que é muito mais saudável. Lidar com esse estresse e viver esse relaxamento continuamente também. A própria ansiedade, ela reflete muito. Você falou em ansiedade, o estresse nada mais é do que uma situação de ansiedade aguda, né? Só que essa ansiedade que a gente está falando é uma ansiedade normal. E as pessoas falam tanto em patologia que elas esquecem ou às vezes nem sabem que a ansiedade ela tem um nível de normalidade. Eu sempre brinco com os meus alunos que toda boa aula de ansiedade, a primeira aula de ansiedade, deveria começar com a gente falando que se não fosse um mínimo de ansiedade, nossa espécie não teria chegado até aqui, né? Se lá nos nossos primórdios, né, da nossa existência, nos nossos ancestrais, não tivesse um mínimo de preocupação, se ia ter comida no dia seguinte, se preocupar com os predadores, a gente não teria sobrevivido. Então, um mínimo de ansiedade, ele não só é normal, como ele é necessário para que a gente sobreviva. Porque o que é o oposto da ansiedade? É uma pessoa que não está nem aí para nada, que não se preocupa com nada, que para ela está tudo certo. Uma pessoa dessa vai conseguir ser produtiva, vai conseguir realmente prever os problemas, vai conseguir estar preparada para o que vem à frente? Não, né? Então, na verdade, o que a gente entende como saúde nada mais é do que o equilíbrio dessas situações e dessas forças para que a gente entenda o que é uma situação pontual, que a gente consiga voltar para o nosso estado de normalidade e entender aquilo como uma coisa que vai passar, né? Então, a gente começa a entrar num nível de ansiedade patológica quando a gente não consegue voltar e você começa a entrar num ciclo vicioso, né? Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela começou a perceber que ela estava tremendo. E muita gente treme, tem um tremor essencial, que às vezes é uma coisa muito discreta. Só que o que acontece com ela? A hora que ela olha ela tremendo, ela acha que pode estar tendo uma convulsão, ela acha que que aquilo pode ser algo mais grave. E isso se manteve mesmo depois de ela ter consultado vários especialistas, a primeira, a segunda, a terceira opinião, ou seja, é uma pessoa que tem dificuldade de se convencer a si próprio, né, de que está tudo bem. Por quê? Porque ela tem um nível de preocupação muito excessiva que às vezes chega a parecer quase fora da realidade, né? Então é algo que a gente tem que ficar bem atento. E a questão tanto da ansiedade quanto do estresse, uma coisa que eu costumo falar para as pessoas que eu atendo
seja responsável pelo que está acontecendo com você, mas no sentido assim, eu fiz essas escolhas, então o trabalho que eu escolhi, conviver com certas pessoas, né, me desafiar com coisas novas, então os problemas vão acontecer e tudo isso são consequências das minhas escolhas. Então quando eu estou ansioso porque, nossa, amanhã vai ser um dia difícil, ok, mas o trabalho que você escolheu, ele requer esses dias difíceis e está tudo certo, é a sua rotina, são escolhas que você fez em algum momento que isso poderia aparecer no meio do caminho. Então a gente precisa um pouco simplificar as questões e não criar monstros dentro da nossa mente, além do que já está acontecendo. Mas, infelizmente, realmente, as pessoas estão indo o além, né? Eu não sou responsável pelo que está acontecendo, algo está causando isso dentro de mim e alguém precisa resolver. Não, calma, volta para você, olha para dentro. Né? Crie os hábitos para que você entenda que essas situações vão acontecer e que em momentos você precisa dizer simplesmente, tá tudo bem, eu estou bem. Sim. A gente percebe que o nosso corpo ele está o tempo todo dando sinais para a gente, né? É que a tendência é as pessoas acabam deixando para ouvir, para dar mais ouvido para ele, na verdade, né? Quando ele já está no exausto, né? Então, se a gente começar a reparar e a olhar para ele, né? Desde o princípio, com certeza, isso a gente consegue um gerenciamento disso de uma forma muito melhor, né? Sabe que isso ficou muito claro na pandemia, né? Foi uma surpresa para a comunidade científica, porque nossa percepção na comunidade é de que os transtornos mentais simplesmente explodiram durante a pandemia, né? Só que quando foram feitos os primeiros estudos, aqueles estudos populacionais que a gente chama de ecológicos, ou seja, que pega uma amostra da população que teoricamente não deve ser viciada, né, e avaliam quantas daquelas pessoas preenchem critérios para a doença, a surpresa foi que realmente o número de pessoas doentes não se alterou. Mas o que aconteceu? Essa percepção que a gente teve de que o número de doenças, de transtornos mentais, de doenças psiquiátricas explodiu equivocado? Foi só uma percepção que não fazia sentido? Não, é que na verdade, se a gente tivesse feito esses mesmos estudos, quando você fazia esses mesmos estudos lá atrás, você via a mesma quantidade de pessoas que preenchiam o critério para a doença, mas muitas delas não estavam se tratando, porque a tendência, né, das pessoas, infelizmente, no meio de ainda muito preconceito, muito estigma, é prorrogar, dizer, não, calma, dá para aguentar mais um pouquinho, e assim as pessoas viviam meio que na corda bamba. Muita gente viveu assim. E aí a pandemia, na verdade, a única coisa que a pandemia fez foi dar uma balançadinha nessa corda e aí aumentou um pouco o estresse das pessoas, mas muitas dessas pessoas que procuraram tratamento, elas já tinham indicação, já estavam doentes antes, já tinham indicação de procurar tratamento antes, né? E pelo mesmo motivo que é muitas vezes difícil a gente chegar alguém no consultório, né, pegar alguém numa primeira consulta e dizer, olha, fica tranquilo, tá tudo bem, foi bom você ter vindo, mas você não precisa de tratamento, você não precisa de remédio. Ou até dizer, olha, você tem alguma coisa aqui, você pode fazer terapia, mas você não vai precisar ser medicado. É uma pena, porque assim, eu gostaria de fazer muito mais isso. Acontece, mas é muito raro. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas deixam para vir quando já não está dando mais. Então, assim, claro, eu tenho que pensar no bem da pessoa, e eu sei que as pessoas chegam dessa forma enviesada. Eu poderia me gabar, né? Já, puxa vida, que legal, olha, essa semana atendi não sei quantas pessoas que eu deixei de prescrever remédio. Mas, gente, essas pessoas estão precisando, né? Então, assim, como eu falo, infelizmente, as pessoas não vêm para o meu consultório como vão para o consultório do cardiologista fazer um check-up ou se aconselhar, o que eu posso fazer para evitar de adoecer, para evitar de ter um transtorno mental, evitar de precisar tomar remédio. Infelizmente, isso quase não acontece, é muito raro. Sim. E de encontro a isso, eu lembro, na época da minha primeira faculdade, lá em 2003, 2004, sei lá, enfim, que já existia a pesquisa dizendo, né, que até 2020 o número de pessoas com depressão no Brasil estaria alcançando, enfim, um marco e tudo mais. E aí, quando chegou a pandemia, na verdade, não foi a pandemia quem trouxe. Essa estatística ela já estava, né, para acontecer. E aí as pessoas simplesmente abriram os olhos para dizer, nossa, eu acho que é normal não estar bem, tá tudo certo. E colocar meio que a desculpa da pandemia, né? Eu procurei por causa da pandemia, não porque eu já estava mal.
antes ou qualquer coisa assim do tipo. Mas é interessante quando a gente pensa, né, poxa, por que as pessoas não previnem? E muitas vezes a questão da saúde mental também está alinhada a outras questões, e não só o convívio dentro da empresa ou até mesmo com a família, né? Mas o tal do check-up que a gente nunca faz, a alimentação que a gente nunca cuida, ou da questão do nosso sono, que a gente acha que a gente pode deixar para depois, que é mais interessante ficar no nosso celular. Então, são outras questões que a gente precisa estar olhando também, e que, infelizmente, a pandemia só agravou um pouquinho mais do que já não estava muito bom. Acho que também a pandemia, ela abriu as portas para a gente poder falar mais sobre saúde mental, né? Então, nesse sentido, eu vejo um benefício da pandemia, né? Onde a gente pôde falar mais abertamente sobre a saúde mental, e talvez usando como desculpa a própria pandemia, né? A pandemia trouxe isso, mas na verdade a gente sabe, né? E como vocês bem colocaram agora, não foi a pandemia que trouxe, mas ela acho que abriu as portas realmente para a gente poder falar sobre isso, principalmente dentro do ambiente de trabalho, né? Então, eu acho que ainda a gente tem também uma questão de que as mulheres, elas buscam mais facilmente, né? Cuidar da sua saúde mental, e eu acho que para os homens isso deu uma abertura maior, né? Eu sei de uma pessoa muito próxima, né, que trabalha num banco, e ele trouxe essa questão de, tipo, percebi que ao fazer uma apresentação, me vi ali com a mão gelada, tremendo, antes de palpitação, ali que foi buscar, né? Então, nesse sentido, eu acho que a pandemia abriu as portas para a gente começar a falar mais abertamente, e isso para a gente foi um benefício dentro da área de saúde mental. Sim, com certeza. Né? Então, eu acho que aí, para a gente poder entender o ambiente de trabalho, né? O quanto que ele influencia, quais são os fatores que podem influenciar, às vezes, num adoecimento da saúde mental dos colaboradores? Olha, pode influenciar muito, né? Acho que até aqui a gente falou muito do aspecto individual, né? De a gente, né, não sempre responsabilizar o mundo, não se responsabilizar né, não responsabilizar os outros, né? E de fato, quando a gente estuda o burnout, a gente vê que existe um fator individual muito importante que está relacionado, inclusive tem fatores epidemiológicos estratificados e que a gente pode listar aqui, que estão muito relacionados aquela questão de ser mais competitivo, de querer, de ser mais ambicioso. Então, obviamente que não aconteça no sexo feminino, mas acontece muito mais no sexo masculino, em pessoas jovens que investiram muito na formação, que acabaram de se formar, que muitas vezes ainda não tem família, né? Então não tem esposa nem filhos. Então é uma pessoa que direciona muito a energia dela para o trabalho e cria ao mesmo tempo uma expectativa muito grande em relação ao trabalho, né? Ou seja, se ele direciona tudo para o trabalho, ele direciona toda a energia, ele trabalha mais do que deveria, não se dedica a outras coisas da vida, então ele entrega demais. E aí o que eu falo sempre é que a partir de um determinado nível de entrega, toda a recompensa do mundo vai ser insuficiente, né? Porque o burnout, a meu ver, nada mais é do que isso, né? É uma conta que não fecha, é uma expectativa que não é atingida, é aquela sensação de que você está dando demais e recebendo de menos. Mas é claro que numa situação dessa, nesse contexto, e aí respondendo a sua pergunta, é claro que a gente percebe muitos ambientes insalubres, né? Então, ambientes justamente que estimulam demais a competição e estimulam de menos o espírito de colaboração, o espírito de união, né? Aqueles trabalhos que têm uma estrutura ainda muito vertical, ou seja, que fazem com que a pessoa se sinta muitas vezes com menor visibilidade, né? Então, com menos feedback. Então, empresas que ainda têm uma cultura muito enraigada nesse autoritarismo, né, numa forma de comunicação ainda muito autoritária, muito inadequada. Isso realmente acaba minando com o tempo as relações. E claro que isso tem a ver também com o nível de cobrança, né? Porque existem situações, existem metas que são inatingíveis. Que o céu é o limite, né? Teoricamente, se você não dosa ali o quanto que
que a pessoa vai conseguir entregar, o quanto que dá para cobrar de alguém, você vai fazer com que essa pessoa realmente não consiga ter tempo para a família, não consiga dormir direito, não consiga descansar. Então, claro, é muito importante que a gente analise o quanto isso está vindo da pessoa mesmo, que também não está conseguindo impor os seus próprios limites e colocar e conseguir ter um mínimo de qualidade de vida, de saúde, ou é a empresa que realmente está exigindo dele algo que é inatingível, algo que é humanamente impossível e que a pessoa eventualmente até consegue atingir por um tempo, mas às custas de muito esforço e às custas de minar a sua resistência, porque tem uma coisa que às vezes acaba prolongando todo esse processo. Eu sempre digo que o ser humano tem uma capacidade de adaptação incrível, só que essa conta chega. Uma hora, se a gente fica puxando demais o nosso corpo de forma exagerada, uma hora essa conta vai chegar. Então, em contrapartida, as empresas que hoje conseguem ter uma estrutura mais horizontal, costumam oferecer serviços de mentoria, de auxílio, de compliance, geralmente elas tendem a proporcionar um ambiente mais saudável e vai, claro, favorecer muito a saúde dos seus trabalhadores. Isso é muito perceptível. Legal. Eu acho que é quando a gente alia a questão da cultura da empresa, né? Como que isso é construído, e quando a gente tem lideranças que têm esse olhar. O problema é que hoje, isso por experiência já vendo dentro das empresas, nós temos lideranças que já estão adoecidas. Sim. E aí não consigo olhar o colaborador ou a minha equipe de uma forma que eu preciso cuidar, porque eu preciso cuidar de mim também, então eu não consigo cuidar nem deles nem de mim. E existe uma cobrança que vem de cima que vai além do que eu posso dar conta. Então eu venho adoecendo e eu costumo adoecer, infelizmente, a minha equipe, porque assim, eu não consigo mais ter esse olhar do eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar deles. Então, assim, o ambiente corporativo, de uma forma geral, se não existe essa cultura de precisamos nos cuidar, às vezes a gente precisa simplesmente se encontrar e falar, e aí, como é que você está? Mas você pode me responder de verdade, é um ambiente seguro. E não você precisa estar sempre sorrindo para dizer, nossa, eu posso ficar ainda dentro dessa empresa porque eu ainda estou saudável. Né? Eu não tenho limites e você pode continuar me cobrando porque está tudo certo. A partir do momento que eu estou seguro para dizer, olha, não estou bem, então vamos reduzir, vamos pensar, vamos recalibrar, né, a questão das nossas estratégias e tudo mais, para que isso se mantenha num nível saudável, tanto para mim que estou te pedindo, quanto para você que precisa realizar. Então, acho que a questão da comunicação, da cultura, desse olhar, e de que olha lá de cima para baixo, que ainda existe, infelizmente, essa cultura, de olhar e dizer, não, peraí, aqui pode até que você esteja confortável, mas lá embaixo não está mais. E a gente precisa rever, porque não é sustentável. Se a gente precisa trabalhar muito mais do que nós já trabalhamos, como é que essa conta vai fechar no final? Quem eu vou ter dentro da minha equipe? Quem eu vou ter dentro da minha empresa? Hoje, o número de pessoas afastadas por questões de saúde mental só aumenta. Muito grande. E a gente tem pessoas aos 20, 30 anos se afastando e até mesmo não tendo perspectiva de voltar ao mercado de trabalho por conta disso. Então, esse olhar, ele precisa, infelizmente, ser muito melhor do que hoje nós estamos, né? Não simplesmente colocar programas de qualidade de vida dentro das empresas para a gente simplesmente preencher relatório e dizer, olha, nossa empresa tem. Isso precisa ser efetivo de verdade. Você falou em comunicação, em efetividade, em liderança, né? É impossível não mencionar aqui minha irmã, sou meio irmão coruja, mas assim, minha irmã é uma grande referência na comunicação corporativa e ela tem um jargão que ela tem usado muito e que ela fala que o líder tem que ser efetivo e afetivo ao mesmo tempo, né? Ou seja, é claro que saber explorar explorar no bom sentido, obviamente, né? As qualidades de cada um da equipe, né? A qualidade da equipe como um todo, as competências, né? Todo o potencial criativo e de esforço, de trabalho mesmo, mas ao mesmo tempo cuidando, né, com a sensibilidade de saber que você está lidando com seres humanos, que têm seus limites, que têm suas falhas, que têm seus pontos fracos. Porque é isso, a gente não vai conseguir resolver as coisas muitas vezes só trocando de pessoas, né? Então, as pessoas, quanto mais valorizadas, quanto mais elas perceberem que elas não são só um número ali naquela estrutura, mais elas tendem a responder de forma satisfatória, de forma saudável, de forma efetiva, né? Com resultados que vão colaborar com a empresa. Com certeza. Maravilha, gente. Estamos caminhando para o final, né? E queria pedir, então, para que vocês pudessem
né, deixar uma dica rápida de como poder cuidar dessa saúde mental, né, no dia a dia. E também falar por onde que quem escutar aqui, assistir, né, esse podcast depois pode encontrar vocês, a empresa que vocês trabalham, como que faz para localizar vocês também. Tá bom, vamos lá, né? Como que a gente pode começar cuidando da nossa saúde? Primeiro de tudo, quando a gente se pergunta como eu estou, e responder de verdade. Porque muitas vezes a gente se olha no espelho para olhar cabelo, maquiagem, barba, roupa, mas não para olhar aqui dentro como é que eu estou. Então, se eu estou dormindo, se eu estou me alimentando, quantas vezes eu estou sorrindo por dia, se eu estou abraçando as pessoas, se eu estou querendo matar as pessoas, já começa a dar um índice do tipo, eu acho que as coisas não estão muito bem. E a partir desse momento, entender dentro da minha rotina o que eu posso melhorar. O que cabe dentro dela, né? Como é que eu estou gerenciando o meu tempo para mim e para as outras coisas, para as minhas tarefas e as minhas obrigações. Eu preciso estar dentro da minha agenda, praticando atividade física, que sejam 20 minutos por dia, 2 vezes na semana. Nossa, Kelly, só isso é um começo. Fazendo todas as refeições, né, nos momentos que eu me disponho a, sendo o almoço, a janta, o café da manhã, isso já causa um estresse quando a pessoa, infelizmente, não se alimenta muito bem. E isso vai desencadeando outros problemas. E ter hobbies, passar mais tempo com a família, deixar um pouquinho o celular de lado. A gente precisa aprender a viver o momento presente. Então, às vezes, só um exercício de respiração, do tipo, estou aqui, tá tudo bem? E dizer para si mesmo, né, tá tudo bem. Apesar de tudo ao meu redor, eu estou bem. E se não estiver, buscar ajuda. Seja um terapeuta, um psiquiatra, um médico, um amigo, enfim. Mas precisa começar a buscar, precisa começar a falar. Muitas vezes a gente dá um sorriso para as pessoas para dizer que tá tudo bem. E as pessoas não têm uma bola de cristal para adivinhar que você está precisando de ajuda. A gente precisa estender um pouquinho a mão e dizer, alguém me tira daqui porque sozinho eu não estou conseguindo. E tá tudo bem, pedir ajuda. Bom, me encontro nas redes sociais como kelly.colombo, seja o Instagram, o LinkedIn também, Kelly Colombo, seja para palestras, eventos, as imersões que eu organizo também, entre em contato, que será um prazer recebê-los. E as terapias também. Bem, depois do que a Kelly já falou, realmente acho que ela resumiu bem. Complemento apenas que a gente entende muito a qualquer patologia como uma dificuldade de adaptação ao meio, né? Nas classificações diagnósticas, a forma mais objetiva de a gente verificar uma doença é se a pessoa tem um prejuízo da funcionalidade, ou seja, se está mais difícil para trabalhar, se eu estou conseguindo cumprir minhas tarefas, se realmente eu estou falhando muito naquilo que eu me proponho a fazer. Então, se as coisas não estão acontecendo em algum nível, é importante refletir. Mas a gente sabe que, às vezes, mesmo você mantendo a sua funcionalidade, quando isso é feito à custa de muito esforço, né, e com sofrimento muito grande, realmente só um profissional experiente vai poder ter a sensibilidade para saber, né, se realmente você precisa de alguma ajuda diferenciada ou não. Então, é o que a gente fala, né? É melhor você fazer uma consulta de 1 hora, que às vezes pode até ser por vídeo, mas com um profissional que você confie, e você saber que está tudo bem e receber só algumas orientações, é melhor do que o contrário, né? Do que você realmente estar numa situação já em que você precisa se recuperar e ficar empurrando com a barriga, realmente isso pode agravar demais as coisas, né? Bem, o meu consultório, minha clínica, né, é a Positiva Psiquiatria, né? Tem na internet www.positivapsiquiatria.com.br. Vocês me encontram também no LinkedIn, tá? Como Rafael Natel Freire. E eu trabalho em parceria com palestras também para empresas, junto da SOU, né, Saúde Mental. A gente faz um raio-x da saúde mental das empresas, que é muito interessante, que é um trabalho bastante completo de avaliação dos funcionários, e que faz um mapeamento realmente da saúde mental das empresas e pode ser bastante útil, né, para algumas ações aí de cuidado com os funcionários. Isso evita bastante problema aí, né, futuro em relação aí à saúde mental do trabalhador. Tá bom? Então acho que é isso. Bom, Rafael, Kelly, muito obrigada, né, por esse bate-papo. A gente percebe realmente o quanto é importante a gente estar atentos, né, com a nossa saúde emocional. E espero que esse bate-papo possa contribuir e colaborar para que as pessoas que ouvirem ele, que assistirem ele, possam parar para olhar para dentro também, né, fazer esse exercício que nem sempre a gente faz no dia a dia, né.
Então, mais uma vez, muito obrigada. E gostaria de também realizar o convite, reforçar o convite para quem estiver nos assistindo. Se você olhou para tudo isso e você gosta também de tecnologia, de inovação, teremos o Startup Weekend Health Tech, agora nos dias 13, 14 e 15 de setembro, aqui na RD, com essa temática, né, dentro da área de saúde. Então, se você gosta da área de inovação e de tecnologia e gostaria de poder inovar dentro da área da saúde e colaborar para que a gente melhore cada vez mais essa área, vem participar com a gente, que a gente vai ficar muito feliz de contar com você aqui. Muito obrigada.